E agora, em Obrigada. estúdio, vamos conhecer um outro projeto para o desenvolvimento de testes rápidos, de baixo custo, para detectar imunidade ao novo coronavírus. Os testes procuram anticorpos no soro sanguíneo e na saliva. Liderado por Goretti Salles, da Universidade de Coimbra, o projeto vai ser desenvolvido em parceria com várias universidades. Agradeço-lhe mais uma vez, porque já não é a primeira vez que vem ao Mentes que Brilham, a sua disponibilidade de vir aqui conversar um bocadinho connosco. Nós falamos de testes inovadores, de baixo custo, de resposta rápida. Sim, Cláudia. Em primeiro lugar, muito grata por estar aqui. É um gosto vir aqui ao seu programa, que tem muito contribuído para a disseminação da ciência à comunidade e que é muito importante, cada vez mais aproximar estas duas valências. Este projeto diz respeito a várias tecnologias que vão emergir na sequência do conhecimento das pessoas que estão envolvidas. Eu, se calhar, começo por descrever o consórcio e, se calhar, por descrever um bocadinho da história deste projeto. Nós fomos todos de confinamento para casa e, entretanto, não ficamos em casa com o cérebro vazio, ficamos todos muito preocupados a tentar perceber como é que iríamos ajudar e, particularmente eu e as pessoas que me acompanham, que trabalham comigo, ligadas à área dos biosensores, achamos que deveríamos ter um comportamento mais ativo e, portanto, tentamos idealizar algumas propostas que eventualmente pudessem contribuir para a sociedade. Saímos com muitas ideias, umas foram financiadas, outras não. O que eu venho falar aqui é de uma que foi financiada e que é muito interessante porque tem várias abordagens que podem vir a dar aqui algumas respostas de interesse para a sociedade em geral e espero, correndo bem, que isso venha a acontecer. E então, em termos de consórcio, nós temos o Instituto Superior de Engenharia do Porto, foi a casa onde eu estive a trabalhar durante 20 anos e transitei este ano para a Universidade de Coimbra, com o Biomark Sensor Research, que é o grupo que eu criei na altura e que agora é liderado pela doutora Flasmina e que lidera uma parte da tecnologia que está aqui encabeçada também e que, no fundo, foi uma ideia que ela teve há uns anos, esta parte de modificar materiais em papel para torná-los sensíveis à detecção de materiais proteicos. Neste caso, nós vamos detectar os anticorpos para o SARS-CoV-2, portanto, significa que vamos detectar essencialmente material também proteico e, portanto, vamos usar essas tiras de papel como uma das tecnologias desenvolvida no Instituto Superior de Engenharia do Porto. No fundo, isso é uma tecnologia simples que vai permitir detectar alguns anticorpos para níveis, se calhar, mais elevados e vai permitir o quê? Estratificar a população, permitir dizer quem tem resposta imunitária e de quem não tem. Ter hoje em dia esta resposta seria uma chave para a economia e, portanto, seria muito importante e começamos logo por aí. Entretanto, há situações onde isso é ainda dúbio. Nós podemos estar ali numa região onde não sabemos muito bem se temos ou se não temos. Nem todas as tecnologias são capazes de chegar aí. Então, temos outras tecnologias que vão ser capazes de ir um bocadinho mais além. A outra tecnologia tem a ver com outro parceiro que nos envolve, que é a professora Elvira Fortunato, muito bem conhecida, uma pessoa excelente com quem trabalho já há muitos anos e quanto mais trabalho, mais gosto de trabalhar com ela, porque é muito prática, muito objetiva e é uma pessoa concretizadora, como se vê, e ela vai trabalhar numa área que é muito interessante também para ela, que é fazer dispositivos para detectar anticorpos que sejam semelhantes aos testes de gravidez. No fundo, são testes em fluxo lateral, a amostra é colocada e percorre um determinado percurso, e há um determinado local onde existe um composto que vai capturar os anticorpos, caso eles lá estejam, e vai dar depois uma determinada cor. A professora Elvira é muito especialista, é especialista profunda na área do papel e na área da microfluídica. Este é um tema ligeiramente novo, mas que conflui na tecnologia dela e, portanto, ela está muito entusiasmada com a área. E nós, a nível de sensores, estamos a completar aqui a terceira tecnologia na Universidade de Coimbra com o Biomark E2C, neste caso, e o que estamos a fazer é desenvolver tiras para, como se fossem tiras de diabetes, tiras eletroquímicas baseadas em propriedades elétricas que vão ser capazes de detectar concentrações mais baixas de anticorpos, portanto vamos detectar quantidades inferiores e perceber exatamente se existe essa resposta imunitária ou não em situações dúbias e vai-nos dar também uma resposta rápida. Todos eles vão dar uma resposta rápida e vão ser construídos mais na dimensão da escalabilidade, isto é, devemos usar recursos naturais para não causar um impacto ambiental com estes ensaios que, sendo massivos, têm as implicações que têm e, por outro lado, convém não impor aqui um preço exagerado e, portanto, vamos tentar usar materiais sintéticos. Existe um quarto parceiro que está aqui envolvido, que é a Inova Mais, com a Raquel Sousa, que é especialista na área da informática e na recolha de dados e que vai permitir depois emergir com alguma informação que pode ser gerada depois a nível central e, portanto, pode ser interessante perceber a nível nacional quem tem essa imunidade e quem não tem.
Do ponto de vista da OCE, importa ainda aqui referir, porque há aqui mais 2 pessoas que estão envolvidas e que são também muito importantes mesmo no processo, porque vão ser elas que vão permitir validar toda esta tecnologia. A OCE tem um laboratório dedicado à monitorização do Covid, desde há muitos meses, e, portanto, vão ser a Maria Teresa Rosete e a Ana Miguel Matos que vão estar responsáveis por esta validação internamente na Universidade de Coimbra e que é de todo importante para conseguirmos lançar estas tecnologias todas diferentes, com respostas diferentes, com capacidades diferentes, em resposta à pandemia, que é aí onde é que todos precisamos. E numa altura em que estamos a discutir a vacinação, estamos à espera das vacinas, estamos todos com uma grande expectativa, estes testes de imunidade, penso eu, assumem uma importância ainda mais relevante. Muito relevante, porque toda a gente já percebeu que as vacinas não são 100% eficazes, não seriam, nós somos todos diferentes e, portanto, isso não era possível. Ter vacinas com uma taxa de eficácia baixa também não seria muito credível, mas, de facto, têm taxas de eficácia altas, mas há sempre uma fração da população que não vai ficar imunizada e, portanto, é preciso saber se as pessoas responderam ou não a essa imunização. Esta questão da monitorização dos anticorpos pode trazer aqui alguma dificuldade, porque, de facto, não é fácil. E por falar em imunização e essa capacidade de obter a resposta imunitária, a grande vantagem do nosso projeto é no material sintético que nos foi oferecido, entre aspas, porque é um parceiro nosso estrangeiro que não entra na proposta porque esta parceria é amplamente nacional, mas que nos fornece esse material que ele já próprio sintetizou, precisamente para articular com esses anticorpos da resposta imunitária produzido em vacinas, e esse material é nobre, é confidencial, obviamente, porque é ele que o produz e nós estamos a utilizá-lo com um outro fim e uma outra finalidade muito interessante também, e ele está, obviamente, também muito interessado aqui, mas é um material também sintético e, portanto, vai permitir, essencialmente, nessa fase de imunização e da vacinação, perceber, e com uma eficácia muito elevada, dependendo do tipo de vacina que for administrada no paciente, se de facto essa imunização existe ou não. Falava-me há pouco, este é um projeto que teve um financiamento de 450 mil euros da Agência Nacional de Inovação. A monitorização dos anticorpos depende muito da fase da doença em que cada indivíduo se encontra. Explique-nos isto de uma forma simples. Eu vou tentar explicar. Eu acho que o SARS-CoV-2 deu a volta aqui um bocado à cabeça dos cientistas e eu acho que nós deixamos de perceber exatamente tudo o que seria uma forma muito lógica. Mas enfim, eu ou não da sei... maneira como pensávamos ou conhecíamos as coisas. Como era tradicional, não é? É verdade, Cláudia. Eu já vi muitos trabalhos, já li muitos trabalhos de colegas, eu não sou imunologista, mas obviamente para tentar construir estes sensores tentei perceber. Existe uma coisa que é simples dentro da imunologia e isso é óbvio, acontece também aqui, que é a primeira resposta imunitária é a formação de IgM, são umas imunoglobulinas, têm umas características próprias e se nós as encontrarmos indica que nós tivemos uma infecção há pouco tempo. Depois o corpo começa a substituir essas imunoglobulina M por imunoglobulina G, que são de mais longo prazo e que, portanto, se nós detectarmos que são IgGs que estão presentes, já achamos que a infecção ocorreu a mais longo prazo. Portanto, já não é uma infecção no imediato. E na saliva podemos ter IgA. Estes sensores vão ser precisamente para a saliva e para o soro. E, portanto, nós vamos detectar os anticorpos na globalidade, para nós, na verdade, saber se a pessoa tem um processo imunitário, se não tem. No global, se ela tiver IgM, tiver IgG ou tiver IgA, no global ela tem resposta imunitária. Portanto, essa parte é que é relevante em termos práticos. Mas, na verdade, eu li imensos trabalhos e achei muito interessante e muito curioso, porque isto tem a ver com a variabilidade da resposta imunitária, que todos nós somos diferentes, claro. Sofremos percursos diferentes, emocionalmente estamos todos com implicações emocionais e estruturais muito diferentes também, já não é só genética, são todos os fatores ambientais, sociais e emocionais que nos rodeiam. E depois ainda temos que alicerçar aqui a variabilidade do próprio vírus, além da sua própria natureza, que já causou aqui alguma estranheza da forma como entretanto, as pessoas reagiam ao processo. Portanto, em termos globais, eu acho que já vi de tudo. Já vi pessoas com IgM muito alto no início, logo poucas horas depois da infecção, já li isso em artigos. Pessoas com valores de IgG e IgM muito iguais logo nos primeiros períodos da infecção. E, portanto, eu acho que já houve de todos os cenários possíveis. O que é importante, acho que se calhar, reter? Se tivermos anticorpos, estamos protegidos naquele momento contra o vírus.
naquele momento, porque, Claro. entretanto, não sabemos ainda a duração deles e, portanto, vamos ter que aguardar. Mais uma vez, os sensores vão ser muito importantes para conseguirem fazer isto repetidamente e conseguir-se perceber até quando é que cada um de nós, porque depois, dentro da nossa variabilidade, Pode variar. um dia que alguém nos diga, olha, eles duram em média 6 meses, pois, mas os 6 meses pode ser 6 mais ou menos 3, por exemplo. Claro. E depois ficamos sem saber exatamente onde é que nós nos encaixamos. Ou pode ser um período muito mais longo. Portanto, eu acho que nós somos muito diversos do ponto de vista metabólico, bioquímico e biológico, e a dada altura esta diversidade dá também uma resposta ao vírus que é muito diversa e que muitas vezes nos deixa um bocadinho sem saber como interpretar alguns resultados. Mas havendo anticorpos significa que estamos protegidos. Portanto, essa parte, pelo menos, é uma boa notícia. Claro que sim. Gorete Zales, foi um gosto mais uma vez. Muito obrigada pela Cláudia. sua disponibilidade de vir aqui ao Momentos que Brilham, ao Porto Canal. Eu vou convidá-la mais vezes, já sabe que sim. Vamos agora